Então, vamos lá para a quarta parte, é isso? Seria? Da nossa aula de crimes. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver? Ok? Então, eu vou aqui vamos então para crimes eleitorais. Estamos falando sobre a boca de urna. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício, carreata. A arregimentação de eleitor, propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político ou seus candidatos, todas são condutas criminosas no dia da eleição. Alto-falantes, arregimentação de eleitor, divulgação de propaganda de partido, publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet. Doutor, quer dizer que impulsionar o conteúdo no dia da eleição é crime? É. E se eu provar que você impulsionou, você está enquadrado aqui nesse dispositivo, podendo ser mantido em funcionamento as aplicações ou conteúdos publicados anteriormente. Aliciamento violento de eleitores. Aliciamento violento de eleitores. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em detrimento em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Eu falava que nós íamos comentar o 301, e o 301 é o aliciamento violento de eleitor. Doutor, mas isso acontece, doutor? Infelizmente, nós temos ainda rincões do nosso estado do Pará e do nosso Brasil em que nós temos eleitores que são submetidos até em estado de escravidão. Então, aquele cidadão, ele utiliza violência ou grave ameaça para coagir de tal forma os seus empregados, que muitas das vezes estão em situação de escravidão, para não votar ou em detrimento ou favorecimento de candidato ou partido, ainda que o eleitor não tenha votado e, portanto, os fins visados não tenham sido conseguidos. A reclusão é de 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. 4 anos, crime de grave potencial ofensivo. A pergunta é, doutor Franklin, o uso da violência ou grave ameaça, ele já tipifica a conduta, né? Ainda que os fins não sejam visados. Mas eu poderia ter um concurso com crime de lesão corporal e ameaça? A resposta é negativa, porque nós temos o princípio do ne bis in idem. Então, eu já estou tipificando aqui a violência, ou que pode ser ou não gerar a lesão corporal, e a grave ameaça, que abrange o crime de ameaça. Portanto, eu não posso tipificar no 301 e tipificar no crime de lesão corporal ou ameaça, porque eu estaria violando o ne bis in idem, que é o princípio pelo qual não se pode acusar uma pessoa 2 vezes pela mesma conduta. Ok? Respondido isso, objetividade jurídica, eu tenho a mesma do 297, a liberdade da livre escolha do voto, direito à democracia, etc. O sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, qualquer pessoa pode coagir, não precisa ser o patrão do empregado, eu posso ter o capataz da fazenda que está coagindo os seus subordinados. O sujeito passivo é o Estado e o eleitor em sentido legal. Claro, o Estado ele é prejudicado com essa conduta porque se tira a liberdade do eleitor. E o próprio eleitor, que sofre a violência, ele também é prejudicado. Promessa séria de causar mal injusto e grave, com temor à vítima. A princípio, é coação idônea para tipificar este crime. O dolo é específico. E eu falo dolo específico quando a lei exige
uma vontade específica, pois a violência e grave ameaça, ela deve ser praticada visando a obtenção de voto ou a sua abstenção. Lógico que mesmo que ele não consiga, está tipificada a conduta. Outra questão aqui é a concentração ilegal de eleitores. Promover no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Dr. Franklin, no dia da eleição, promover no dia da eleição, para embaraçar o exercício do voto, concentração de eleitores, eu já diria que aqui já se viola uma norma sanitária, porque a aglomeração ela é proibida. Você, meu amigo candidato, que ainda vai ter a convenção até amanhã, cuidado, você tem que fazer a convenção, se for presencial, com as normas de segurança. Quais são elas? Você tem que disponibilizar a máscara, todos têm que estar de máscara, não pode aglomerar, no banheiro tem que ter álcool em gel, tem que ser respeitado o limite de pessoas no recinto, justamente para não disseminar a pandemia do coronavírus. Primeira situação. A outra situação é que, infelizmente, nós ainda temos, no dia da eleição, fornecimento de alimento. Então, o eleitor vem de um local distante, seja um distrito ou seja um outro local distante, e quando ele chega lá na sede do município para votar, o candidato lhe fornece alimento como forma de pedir o voto. Ora, isso é crime. Também o transporte, ele está pagando a passagem do cidadão para o cidadão ir no município votar. Também é crime. Então, eu tenho uma reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 de multa. Qual a objetividade jurídica aqui? Eu tenho a mesma liberdade do exercício do voto, sujeito ativo qualquer pessoa, crime comum, qualquer um pode causar aglomeração, pode fornecer alimentação no dia da eleição. Sujeito passivo, o Estado, o crime só ocorre no dia da eleição, portanto, é um elemento normativo do tipo, segunda fase do processo eleitoral, fechadas as urnas, mesmo no dia da eleição, não se cogitam mais o delito em tela, a concentração sob qualquer forma poderá ser, inclusive, mediante violência ou grave ameaça. Se depois da eleição houver a concentração, pode até não configurar esse crime, mas ele vai configurar outras condutas que violam as normas da pandemia. O delito em apreço depende para a sua configuração não só da concentração de atos tendentes à realização de uma concentração de eleitores no dia da eleição, mas que tal concentração tenha por finalidade causar embaraços, fraudes ou a própria inviabilização do exercício do voto. Quando impedir ou embaraçar o exercício do voto, quando eu tenho essa conduta de impedir e embaraçar, nós já vimos que ela vai tipificar o 297 só pela concentração de eleitores, exigência do seu tipo e forma exclusiva a ser usada aqui pelo agente. Naquele artigo, que é o 297, não há essa concentração. O ato de fraudar aqui é votar diferente do que o eleitor queira, ou seja, em outro candidato, em outro partido, anulando o voto, votando em branco, ou em até abstendo-se de votar, modalidade que não se confunde com o impedimento de votar, que nós já vimos anteriormente, salvo se houver violência ou grave ameaça na concentração. Essa pena, então, vai ser exacerbada para que justifique a punição do Estado. Doutor, mais 303, majoração de preços nas eleições. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de
matéria eleitoral. Aqui, gente, a majoração ela está relacionada à eleição. Eu tenho agora uma majoração dos preços do arroz. Eu vou agora tipificar a majoração de preço nas eleições? Não, porque o preço do arroz está aumentando por uma questão de demanda internacional. Então, essa majoração de preços é aquela utilizada para majorar serviços necessários à realização das eleições, tais como transporte, alimentação, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pagamento de 250 a 300 dias multa. Crime de menor potencial ofensivo. Tecnicamente, um crime que é punido apenas com multa. Objetividade jurídica protege a lei e os bens e serviços eleitorais necessários à normalidade do pleito. Sujeito ativo qualquer pessoa que forneça as utilidades e serviços previstos no tipo, como controle sobre seus preços, crime comum, porque não existe qualificação especial. E o sujeito passivo é o Estado, o consumidor, o usuário desses bens e serviços. Trata-se de norma penal em branco, porque eu preciso de uma norma administrativa que fixe o valor dos preços desses produtos utilizados na eleição e, caso haja um aumento acima da norma administrativa, eu terei o crime punido aqui. Claro que essa norma depende de regra oriunda do órgão administrativo competente para a fixação desses preços previamente, completando assim a norma penal antes das convenções para a escolha dos candidatos. E após a votação, não é mais possível o delito, porque ele já passou o seu prazo, que é o crime no dia da eleição. A consumação se dá antes mesmo do pagamento pelo sujeito passivo. Só o fato de ele ter aumentado o preço do produto, portanto, é um crime de mera conduta, que a mera conduta de aumentar o preço já tipifica o crime. Bom, vamos parar então para a doutora Mary fazer as suas considerações e eu paro aqui para que, perguntando alguma dúvida, alguma pergunta,